Bom dia, minha gente! Estamos aqui para a nossa live devocional do dia de hoje. Vamos dar sequência ao nosso plano de leitura bíblica em ordem cronológica. Estamos no livro de Deuteronômio, já no finalzinho. Então, hoje nós vamos ler Deuteronômio, capítulo 30 e 31. Amanhã ainda continuaremos, né? Vamos finalizar o livro de Deuteronômio. Então, essa leitura de hoje, de amanhã, né, que fecha esse livro tão maravilhoso, é bem interessante mesmo, tá bom, gente? Então, vamos lá, vamos mergulhar nessa palavra do Senhor, no último livro do Pentateuco, escrito por Moisés. Essa semana, a gente, né, não consegui fazer as lives durante a semana mais próxima, normalmente quarta e quinta, mas aqui estamos, faremos hoje então e amanhã, às 8 horas da manhã, sendo que amanhã, sábado, né, às 8 teremos a leitura, e depois da leitura, às 9 horas, começa o nosso devocional com arte, que vai ser o primeiro do ano, gente, não dá para perder as arteiras aqui, né, de plantão, tá bom? Amanhã, às 9 horas da manhã. Olha lá, gente, bom dia, que bom estarmos aqui reunidas, com o propósito de estudar a palavra do Senhor, de mergulhar nesse tempo, na palavra, naquilo que o Senhor tem para nós. Bom dia, olha que alegria, gente. Então vamos lá, vamos dar graças a Deus por esse tempo. Abra já aí a sua Bíblia, para que a gente possa fazer a leitura no dia de hoje, tá? E claro, né, o nosso caderninho Oba, oração, Bíblia e a aplicação. Você tá fazendo aí? Me conta de qual parte do país você tá, né? Sei que tem gente até de fora acompanhando com a gente aqui e é uma grande alegria nós estarmos reunidos como igreja, aprendendo do Senhor. Como igreja, porque é a igreja invisível de Deus. É o ajuntamento dos seus filhos e filhas. Então vamos lá, minha gente, eu vou orar para a gente dar andamento aqui nessa live, nesse estudo bíblico. Deus, obrigada, Paizinho, obrigada por esse tempo, obrigada pela oportunidade de te conhecer mais, Senhor. Que possamos ter os olhos abertos, os corações e os nossos ouvidos atentos à sua voz, Paizinho. Que nós possamos encontrar essa paz que sobrepassa o entendimento, Senhor, através de sermos guardados pela tua palavra, Senhor, pela tua presença. Na tua presença há plenitude de alegria, Senhor. Que neste lugar da tua presença nós possamos encontrar a satisfação, Senhor, para aquilo que muitas vezes temos buscado em coisas ou em pessoas. Nós encontramos em Ti a plenitude da qual nós precisamos, Pai. E é através do conhecer quem o Senhor é, Paizinho, que nós descansaremos neste lugar, Senhor. Neste lugar que é a Tua presença. Pai, fala conosco nessa manhã. Usa-me, Senhor, apesar de mim, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Bom dia, minha gente. Olha lá, que delícia. Então vamos lá, né? Pegue lá a sua Bíblia em Deuteronômio no capítulo 30 e vamos começar. Nós, como falamos, nós vamos finalizar esse livro aqui, né? Hoje, amanhã a gente finaliza o livro. Então nós estamos aí dentro de um panorama geral que já foi feito sobre esse livro, que são os discursos de Moisés. Então esse livro, ele foi escrito por Moisés já no final da sua vida, e ele escreve justamente para lembrar aquela geração, né, de tudo que Deus já tinha feito e da fidelidade de Deus, tá? Então, diante disso, a gente vê que são discursos e, por isso, a repetição das leis que já tinham sido dadas, né? Recebi algumas mensagens de pessoas falando justamente nisso. Nossa, mas por que está repetindo o texto? Claro, gente, olha que delícia a gente entender, né? É porque justamente Deuteronômio é a repetição da lei que já havia sido dada, né? Para um povo, para aquele povo que saiu do Egito, né, morreu, ou aquele povo
aquela geração morreu no deserto e agora tinha se levantado essa nova geração que conquistaria então a terra prometida, tá? Então vamos lá, olha lá, gente, que alegria, né? Unidos aqui pela palavra, isso é sensacional, é lindo demais. Então vamos lá, Deuteronômio capítulo 30, eu vou ler na minha versão aqui, Almeida, Revista e Atualizada, tá? Diz assim: quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, né? Ele tinha falado já sobre a bênção e a maldição. E ele continua: a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas, então, entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvido à sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte e se compadecerá de ti e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Olha só, aqui já começa falando o que, né? Esse texto aqui, ele já começa falando sobre o arrependimento, né? É um tempo de arrependimento e restauração que o Senhor já está, né, propondo através de Moisés, trazendo esse tempo de arrependimento, caso o povo desobedecesse, tá? E estivesse aí debaixo dessa maldição. Então, o Senhor já propõe aqui o que esse povo deve fazer. Ele deve o quê? Se voltar para o Senhor com um coração arrependido, tá? Olha lá, olha que interessante esse capítulo 30 aqui, que vai falar sobre isso, sobre o arrependimento e restauração. Arrependimento e restauração. E diz assim, ó: ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que os teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. Olha isso aqui, gente. Né? Então ele está falando aqui para aquela geração que a geração anterior, ou seja, a geração dos pais deles, tinham morrido no deserto. Então por isso que ele está falando assim: vocês vão possuir essa terra e eu vou multiplicar vocês mais do que a geração passada. Quem que vai colocar esse povo lá? É o Senhor, ele está dizendo aqui, né? Porque Deus permanece fiel à sua parte, ao seu compromisso. Né? Deus é fiel à sua palavra. Deus cumpre a sua palavra, né? Ele é fiel à sua palavra. Então, versículo 6. Olha esse versículo aqui. Diz assim: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Gente, olha esse texto aqui. Esse versículo 6 aqui, ele é sensacional, assim. Quando a gente lê esse texto diante de tudo aquilo que nós temos visto, aqui o Senhor está falando sobre uma obra que é dele, né? É a obra do Espírito Santo em nós. Essa obra está dizendo aqui que Deus vai fazer o quê? Ele vai circuncidar o nosso coração, ou seja, a obra que Deus faz nas nossas vidas não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Ele aqui fala sobre um termo que qual termo é esse de circuncidar, gente? É o termo, é o sinal da aliança que Deus fez com o povo. Esse aqui é o sinal da aliança, a circuncisão. Eu fiz um post aqui sobre a circuncisão já, né? Vou ver se eu lembro no final da live de trazer aqui para os meus stories para você ver. Então a circuncisão era o sinal da aliança. Deus então traz à memória daquele povo o sinal da aliança. Só que agora ele está trazendo sobre o que aquela aliança, né? Aquele sinal que era a circuncisão, né?
era feita, mas aqui ela apontava, não era simplesmente uma circuncisão de fora para dentro, né? Que era feita nos meninos, 8 anos de idade, onde era retirada ali, né, parte da pele peniana dos meninos. Então aqui ele está falando sobre uma circuncisão, mas não aquela exterior. Ele agora está falando para nós sobre uma circuncisão que acontece no nosso coração a partir do quê? Do arrependimento. Meu Deus do céu! Então, essa é a graça de Deus sendo revelada. Há muita gente que fala, né, que o Antigo Testamento é lei, o Novo Testamento é graça. Gente, quem fala isso não conhece a Bíblia, não conhece ao Deus revelado nas Escrituras. Nós vemos a graça de Gênesis a Apocalipse. Nós vemos a graça de Deus acessível ao povo em toda a Escritura Sagrada. Aqui o que é graça? Ele está dizendo assim, quem vai circuncidar o seu coração sou eu. É Deus quem faz essa obra, de dentro para fora. E isso é maravilhoso demais, gente. Isso é maravilhoso demais. Então, eu quero essa informação aqui, ela é tão, como que eu posso dizer, tão profunda, que vale a pena, né? Nós vamos ter outros termos aqui sobre a circuncisão, né? Sobre essa circuncisão. No post eu vou colocar depois aqui para vocês verem. Mas eu quero voltar num texto que nós lemos em Levítico, no capítulo 26, versículo 40. Venha lá comigo. Levítico 26, versículo 40 e 41, vamos ler. Levítico 26, 40 e 41. Diz assim, ó. Olha isso aqui, gente, como não é o texto de Deuteronômio. Olha que coisa mais linda, diz assim. Mas se confessarem as suas iniquidades e a iniquidade dos seus pais na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, e o seu coração incircunciso se humilhar, e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaac, e também da minha aliança com Abraão, e da terra que me lembrarei. O que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo um gancho na aliança que ele tinha dado. E ele está falando sobre o quê? A desobediência. Ela sinaliza um coração incircunciso. Olha isso aqui. Tá vendo aqui que é a mesma coisa que nós lemos lá em Deuteronômio? Porque em Deuteronômio ele começa falando sobre o arrependimento. Quando você se arrepender de ter desobedecido a Deus, né? É Deus quem faz essa obra no nosso coração, de dentro para fora. Então, o coração, né, que não se deixa, o coração duro, que não se deixa ser transformado pela obra do Senhor, é um coração que não se humilha, é um coração orgulhoso. É um coração, olha lá, por isso que ele fala aqui, ó. Se vocês não se humilharem, isso revela o quê? Um coração incircunciso. Ou seja, é a obra que Deus faz de dentro para fora. É a graça de Deus. Tá, gente? Vamos continuar lá, versículo 7. Fala assim. O Senhor teu Deus porá todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguirem. De novo, pois, darás ouvido à voz do Senhor. Ó, presta atenção que ele está falando sobre esse tempo de arrependimento e restauração. Então ele está falando assim, de novo ele darás ouvido à voz do Senhor, cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do seu ventre, no fruto dos animais, no fruto da sua terra, e te beneficiará, porquanto o Senhor tornará a exultar em ti, para te fazer bem, como exultou em teus pais. Versículo 10, fala assim. Se deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos nesse livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus,
de todo o teu coração e de toda a tua alma. Lembra que nós falamos sobre isso? Que o mandamento do Senhor, né, é amar a Deus acima de todas as coisas. Com todo o nosso... Vocês lembram do café? Né? Com toda o nosso coração, alma, força e entendimento. Lembra? Café? Quem lembra? Quem estava aí na live do café? Versículo 11. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Por que não está longe de ti? Porque Deus o coloca dentro de nós, gente. É isso, é a circuncisão do coração. Não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus, que não traga e não o faça ouvir para que o cumpramos? Nem está além do mar para dizeres, quem passará por nós além do mar, que não traga e não o faça ouvir para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Olha isso aqui, gente. Vamos ler lá Romanos, capítulo 10, versículo 8. Vai lá, vamos lá comigo. Romanos, capítulo 10. Deixa a cordinha aí da tua Bíblia. Mas vamos lá em Romanos, capítulo 10, no versículo 8. Meu Deus do céu. Gente, sério. Olha lá. Paulo, ele vai fazer justamente, né, a menção desse texto que nós acabamos de ler aqui. E ele diz assim, né, a gente vai ler só o versículo 8, mas se você quiser deixar aí mais para frente, esse pedacinho aí do texto de Romanos capítulo 10. Diz assim, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Que palavra é essa? Qual é a palavra que está tão perto? Qual é a palavra que está tão perto? Paulo responde, é a palavra da fé. É aquela palavra que vem a partir da circuncisão do coração, da obra do Espírito Santo em nós. Essa é a palavra. É a palavra da fé em Cristo. Não é uma lei que está longe de nós, não. É a palavra da fé em Cristo Jesus. É o que, gente? É o Evangelho. É o Evangelho. Cristo, Ele é o Verbo. Ele é a palavra de Deus. Então, quando nós vemos isso daqui, e nós vemos que unicamente, né, essa palavra de Deus que nós temos hoje, ela só pode ser gerada em nós a partir do próprio Cristo. Olha isso aqui, ó. Ainda lá em Romanos 8, diz assim, ó, 8, aqui, ó. Aqui, ó. Capítulo 8, versículo 3 e 4. Agora vamos para Romanos, capítulo 8, versículo 3 e 4, tá? Como que essa obra se dá nos dias de hoje nas nossas vidas? Como que ela se dá? Tá aqui, olha lá, Romanos 8, versículo 3 e 4, diz assim, ó. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando quem, gente? O seu próprio Filho. Tudo aponta para Jesus Cristo. Toda a mensagem bíblica, ela é cristocêntrica. Então, tudo que aconteceu no passado apontava para Cristo. Tudo tinha. Então, quando a gente lê a Bíblia, né, que seja um texto ali de Deuteronômio, a gente amplia a visão para a obra de Deus através do Filho. Gente, a gente consegue entender com uma profundidade maior. Mas assim, a gente vai com calma, deixa que o Senhor, ele vai ministrando no nosso coração, né? Porque às vezes a gente olha um texto lá e fala, meu Deus, o que isso tem a ver? Deixa, porque o próprio tempo e o próprio Espírito Santo, que é aquele que circuncida o nosso coração, ele vai fazendo a obra, inclusive vai nos dando o entendimento. Então ele está dizendo aqui, ó,
no que estava enferma pela carne. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, aqui ele começa a falar o que essa palavra dentro de nós vai fazer conosco, apontando para o tempo que nós vivemos hoje, do Espírito Santo. Está dizendo que essa circuncisão que Deus faz no nosso coração, ele vai nos transformar de dentro para fora. E essa transformação de dentro para fora, quem faz é o Espírito Santo de Deus, que faz então nós andarmos por fé agora, andarmos pelo Espírito e não mais pela carne. O que é isso? É andar buscando agradar ao Espírito Santo de Deus, a Deus, e não mais agradar a carne e satisfazer aos desejos da carne. Quem que vai fazer isso? É o Espírito Santo que atua em nós, de dentro para fora. E o que acontece? Que muitas vezes nós estamos buscando uma mudança. Olha isso aqui, gente. Nós muitas vezes estamos buscando uma mudança de comportamento. Com esse texto aqui e com muitos outros textos, nós vemos que a nossa busca não deve ser por uma mudança de comportamento. Porque a mudança de comportamento é resultante daquele que teve primeiro uma mudança de coração. Um coração circuncidado. Uma pessoa que caminha pelo Espírito vai gerar um comportamento que agrada ao Espírito. Ou seja, o comportamento ele é resultado. Ele é o resultado de quem caminha e de quem busca a palavra de Deus. Ok, gente? Amém? Vamos continuar. Dá um joinha aí. Vocês estão comigo aqui. Esse sol hoje, ó. Tava um frio e agora esse sol aqui. Mas vamos lá. Versículo 15 diz assim: Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuí-la. Porém, olha lá, porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido, e fores seduzidos e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerá. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Eu acho muito interessante esse texto, porque ele coloca a escolha diante do povo, mas junto com a escolha, ele já dá a opção a que devemos escolher. Olha isso. Ele fala assim, olha, eu coloco aqui, vocês têm a escolha, a bênção e a maldição, a vida e a morte, mas escolha a vida. Você veja a inclinação do nosso coração, ela é tão pecaminosa e tão busca tanto se afastar de Deus, que mesmo diante de uma proposta, você quer viver ou você quer morrer? Moisés ainda tem que dizer, escolham a vida. E o que significa escolher a vida? Significa obediência. Nós nos esquecemos disso. Nós ligamos o piloto automático da nossa vida e nos esquecemos de que a vida está na obediência. De que a obediência, ela só é possível a partir de eu conhecer o Evangelho. Não tem como eu dizer que eu sou obediente se eu não conheço o Evangelho. E a partir de conhecer o Evangelho e de viver o Evangelho, de viver o Cristo, conhecer o Deus revelado nas Escrituras,
não tem como viver mais sem que seja em obediência. Porque eu escolho a vida ou a morte. Qual que eu quero? É claro que eu quero a vida. Mas eu estou obedecendo. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu te dar a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Capítulo 31 agora, gente, esse capítulo 31, ele é demais. Olha só, então, nós estamos aqui nas últimas palavras, né, como eu disse, nas últimas palavras de Moisés. Então, nós temos aqui quase meia hora pra gente falar sobre isso aqui, gente, ó, aguenta coração aí, porque tá demais, hein? As últimas palavras do grande líder aqui do povo. Nós estamos com uma população aqui em torno de 3 milhões de pessoas. É nesse momento, então, e aqui no capítulo 31, nós vamos ver a passagem de liderança de Moisés para Josué, porque Moisés não entraria na terra prometida. Esse aqui é a passada de bastão, né? Vamos dizer assim, do líder Moisés para o líder Josué, que Deus já havia dito, tá? Então diz assim, ó, capítulo 31. Passou Moisés a falar essas palavras a todo Israel, a todo Israel, a todo o povo. Aqueles 3 milhões de pessoas estavam ouvindo as palavras de Moisés. Ele não fez para um grupo seleto, ele falou para todo o povo, tá? E disse-lhes: sou hoje da idade de 120 anos. Hoje é o meu aniversário. Hoje é o meu aniversário de 120 anos. Já pensou, gente? A celebração do aniversário dele. 120 anos. O Moisés, ele teve 3 fases na sua vida. A gente vai ver que a primeira fase da vida dele foram os 40 primeiros anos de Moisés, que ele passa no palácio, sendo cuidado e vivendo dentro do palácio de Faraó. A segunda fase é dos 40 aos 80 anos. Essa segunda fase ele passa no deserto de Midian, onde ele conhece Zípora, né? Ele se casa com Zípora, tem seus filhos, Eliezer, tem Gerson. E nessa segunda fase ele achava que ele continuaria a vida ali como um pacato pastor de ovelhas, e a vida dele estava tranquila, até que Deus fala com ele através de uma sarça ardente, e a vida dele muda completamente. O Senhor o chama então como libertador do povo, e é então que ele passa os últimos 40 anos da sua vida conduzindo esse povo por todo esse período aqui, né, desde a saída da escravidão do Egito, a peregrinação dos 40 anos para o deserto, e agora eles estão ali, ó, a ponto de entrar na terra prometida, mas, como nós já falamos e já estudamos em Números, capítulo 20, vimos que ele não entra na terra prometida. E é nesse dia aqui, nesse momento da sua vida, que ele celebra seu 120 anos, no seu grande aniversário, que ele passa o bastão para Josué, nesse discurso dele emocionante. E ele diz assim, ó: e disse-lhe, sou hoje da idade de 120 anos, já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse, não passarás o Jordão. Gente, é o que eu falo aqui ao longo das nossas leituras bíblicas. Sente o tom de voz de Moisés nesse discurso aqui. É ele falando para aquele povo. É algo preparado, né? Não é algo que foi feito de qualquer jeito, não é para uma porçãozinha de gente, não, é diante de todo o povo. Ele diz assim, ó, meu coração já começa a agitar. É demais. Diz assim: o Senhor, teu Deus, passará diante de ti
Ele, ai gente, eu não aguento, destruirá essas nações de diante de ti. É porque eu ouço aqui o tom de voz de Moisés, né? Aquele sonho que ele tinha. Diante de ti, e tu a possuirás. Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem dito. Então ele está dizendo aqui agora, quem vai estar diante de vocês é Josué. E ele foi levantado pelo próprio Deus. O Senhor lhe fará como fez a Seom e a Og, reis dos amorreus, os quais destruiu bem como a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então com eles farei segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Versículo 6. Sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos atemorizeis diante deles. Porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. É o Senhor quem vai convosco. Então não tenham medo, sejam fortes e corajosos. Isso aqui Deus está dizendo, olha isso aqui, gente, olha isso aqui, gente. Isso aqui Deus está dizendo para quem, né? Ele está dizendo isso aqui num primeiro momento para aquela nação toda. E ele está dizendo assim, não tenham medo, sejam fortes e corajosos. Porque eu estou com vocês, eu vou diante de vocês. Eu não vou deixar vocês. E quando nós vemos isso daqui, sendo dito pelo próprio Cristo, amplia a visão, bora ampliar a visão. E a gente vai lá para Mateus, no capítulo 28. As palavras finais de Jesus, 28. Ele está dizendo assim, ele vai dizer a mesma coisa, Jesus Cristo. Ele diz assim, que vai estar conosco todos os dias. Em Mateus capítulo 28, versículo 20. Todos os dias até a consumação dos séculos. Então vão e anunciem, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ei, não tenham medo, sejam fortes e corajosos, porque eu estou com você. A mesma coisa que ele disse para o povo aqui. Moisés, ele não entrou, porque Moisés, eu já falei isso daqui, mas eu quero dizer de novo para vocês, porque esse olhar para as escrituras, encontrando Cristo, é maravilhoso. Moisés, ele significava a lei, né? Ele traz para nós o entendimento da lei, a simbologia da lei. A lei não entra nessa terra prometida. Quem entra agora é Josué. Josué, inclusive, o nome Josué é o nome Jesus do hebraico. Né? É Jesus quem entra, ele é o caminho, a verdade e a vida, gente. A palavra de Deus, ela é sensacional. É Jesus quem entra. É somente mediante Cristo, é somente mediante Jesus, porque somente Jesus cumpriu toda a lei. Ninguém entra pela lei, ninguém entra por aquilo que pode ser feito de fora para dentro, como a lei. Não. É somente quem tem o coração circuncidado. É somente quem tem a obra do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Filipenses 1 fala assim, ó, porque aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então é a obra que acontece de dentro para fora. Então é o Senhor Jesus quem nos conduz a essa terra prometida. Que terra é essa? A Nova Jerusalém, Apocalipse 22. Meu Deus do céu. Meu Deus, gente. Vocês estão comigo aqui nesse olhar, nesse caminhar do povo? Vamos continuar. Então, sejam fortes e corajosos, ele está dizendo para o povo. Aí aqui, ó, aí versículo 7, e a gente vai ver que lá em Josué capítulo 1, versículo 8, 9, né? 7, 8, 9, Deus também diz lá para Josué. Mas olha isso aqui. Moisés no seu aniversário, agora chamou Moisés a Josué. Olha só, então ele falou aquilo a toda a congregação, né? Ele está falando aquilo para todo mundo. Agora Moisés chama Josué, o grande líder, o grande, né? Aquele a quem Josué admirava. Chama Moisés a Josué, ele disse na presença de todo Israel. É o que eu falei, como é importante, não foi na presença de um grupo seleto, foi na presença de todo o povo. Seja forte e corajoso. Que coisa mais linda, gente. Imagine a cena. Imagine a cena. Seja forte e corajoso. Porque com este povo,
Você vai entrar na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais. E tu a farás herdá-la. Lembra? Em Números capítulo 13. É como se Moisés estivesse trazendo à lembrança aquilo que ele passou em Números 13. Onde somente Josué e Caleb creram na promessa de Deus. E Moisés agora traz de novo: ei, Josué, são 3 milhões de pessoas que você vai conduzir. Seja forte e corajoso. E sabe o que? Não tire da sua mente a promessa. Não tire da sua mente a promessa. O Senhor, Josué, é quem vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Então Moisés fala para todo o povo, e agora ele chama Josué e fala as mesmas palavras para Josué. Ei, o Senhor é contigo, Ele vai à tua frente, Ele não vai te desamparar. Gente, é demais, né? Versículo 9 diz assim: essa lei escreveu Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor a todos os anciãos de Israel. Ordenou-lhes Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor, teu Deus, no lugar que este escolher, lerás essa lei diante de todo o Israel. Olha isso aqui. No ano 7, lembra que nós lemos isso em Deuteronômio no capítulo 15? Nós lemos sobre essa festa, né? Onde era o ano da remissão, a cada 7 anos, então, era o ano da liberdade, né? Era o ano da libertação. Então, eles, diante de tudo aquilo que eles viveriam, ao longo de 7 anos, a palavra de Deus deveria ser lida também para trazer a memória deles sobre o perdão, né? Sobre a restauração, sobre o coração que nós temos que ter, que é no Senhor, não é através da nossa própria justiça, mas é sobre a justiça do próprio Deus, né? Então, assim, e a importância de ler a palavra, que estava sendo entregue a quem? Aos levitas, sacerdotes, porque eles tinham o ofício de quê? De ensinar essa lei para o povo, tá? E lembrando que nós somos sacerdotes de Deus, nós temos essa responsabilidade também, né? De anunciar a palavra de Deus. Então, diz lá, versículo 12: ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está na vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus e cuidem de cumprir todas as palavras dessa lei, para que os seus filhos que não souberem ouçam e aprendam a temer. Qual era o objetivo? Temer a Deus, o Senhor vosso Deus, todos os dias que viveres sobre a terra, a qual ides passando o Jordão para a possuir. Gente, o negócio vai ficar aqui, vai ficar bem... Meu Deus, essa parte aqui eu não aguento não, gente. Diz assim, ó, versículo 14: disse o Senhor a Moisés: eis que os seus dias são chegados para que morras. Imagine Deus falando isso para ele. Pronto, Moisés, seus dias já estão chegando ao fim, né? Para que você morra. Chama Josué e apresentai-vos na tenda da congregação. Ou seja, venha você e Josué na tenda da congregação, para que eu lhes dê ordens. Assim foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu ali na coluna de nuvem, a qual se deteve sobre a porta da tenda. Disse o Senhor a Moisés: eis que está para dormir com os teus pais. E esse povo se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos, na terra para cujo meio vai, e me deixará, e anulará a aliança que fiz com ele. Olha isso aqui. Deus já está antecipando para Moisés e para Josué o que aquele povo ia fazer. Nesse dia, a minha ira se acenderá contra ele,
Desampará-lo-ei e dele esconderei o rosto, para que seja devorado. E tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: não nos alcançaram esses males, porque não está o nosso Deus no meio de nós? Esconderei, pois, certamente o rosto naquele dia, por todo o mal que tiverem feito, por se haverem tornado a outros deuses. Escrevei para vós outros esse cântico, e ensinai-o aos vossos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, para que esse cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Quando eu tiver introduzido o meu povo na terra que mana leite e mel, ele traz de novo a promessa da terra que mana leite e mel, de uma terra em abundância, a qual sob juramento prometia a seus pais. E tendo ele comido e se fartado e engordado, e houver tornado a outros deuses, e os houver servido e me irritado e anulado a minha aliança, e quando tiverem alcançado muitos males e angústias, então esse cântico responderá contra eles por testemunha, pois a sua descendência sempre o trará na boca. Porquanto conheço os desígnios que hoje estão formulando antes que o introduza na terra que sob juramento prometi. Deus está dizendo: Moisés e Josué, eu sei que quando esse povo entrar na terra prometida, quando eles se fartarem, quando eles comerem e se fartarem, quando eles estiverem lá no bem bom, eles vão se esquecer de mim. Eles vão se afastar de mim. Eles vão me irritar muito, porque eles vão se dobrar diante dos deuses daquelas nações. Eles vão se afastar de mim. Imagine Deus falando isso, e eu pensei, mas para que Deus falou isso para Moisés antes de que ele morresse? Para quê? O versículo 22 diz assim: assim Moisés naquele mesmo dia escreveu esse cântico e o ensinou aos filhos de Israel. Ele falou porque diante de Moisés, gente, que Moisés viveu tudo aquilo tão intensamente. E a única coisa que Moisés queria era agradar a Deus, né? Então ele viveu tudo aquilo tão intensamente. E ele estava ali, né, falando para aquele povo que eles herdariam a terra e que ele mesmo não ia herdar. Então Deus queria que esse cântico fosse escrito, e nós vamos ver isso no dia de amanhã, tanto o cântico quanto a morte de Moisés. Com todo esse entendimento e com toda essa profundidade, é como eu falo aqui, eu gosto de falar sobre isso, ouça, leia a Bíblia ouvindo o tom de voz de Moisés. Ouvindo o tom de voz dele aqui. Ele recebendo essas informações de Deus, o que Deus tinha dito a Moisés durante todo esse tempo. E Deus agora estava dizendo: Moisés, eles vão herdar, mas eles vão se afastar de mim. Aí no versículo 23, gente, olha esse versículo, diz assim: ordenou o Senhor a Josué. Ai, gente, eu não aguento. Porque agora Deus, né, que havia se manifestado a Moisés até então, o próprio Deus se manifesta a Josué, filho de Nun, e disse: gente do céu, Deus fala para Josué: ei Josué, você agora, filho, seja forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que, sob juramento, lhes prometi, e eu serei contigo. Josué, então, né, ele tipifica Jesus, aquele que conduz o povo para a terra prometida. Jesus Cristo, ele é o caminho que nos conduz à terra prometida, a Israel celestial, a nova Jerusalém. Vocês entenderam essa parte, gente? Porque diante disso aqui, a gente fica o quê, gente? A gente fica maravilhado. Meu Deus. Versículo 24 diz assim: tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras dessa lei num livro,
deu ordem aos levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai esse livro da lei, e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Olha isso aqui, gente. Porque conheço a tua rebeldia e a tua dura serviço. Pois, se vivendo eu ainda hoje convosco, sois rebeldes contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte. Meu Deus. Ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos e os vossos oficiais, para que eu fale aos seus ouvidos essas palavras. E contra eles, por testemunha, tomarei os céus e a terra. Porque sei que depois da minha morte, aqui ele está falando agora para o povo. Ele está falando para o povo a mensagem que ele tinha acabado de receber de Deus. Deus tinha dito: Moisés, você vai morrer e esse povo vai se afastar de mim. Aí ele entrega, vocês estão vendo que ele entrega aquilo com o povo, como que com o coração de Deus, a palpitação do coração de Deus agora, palpitando no coração dele. Olha que intensidade. Porque eu sei que depois da minha morte, por certo, procedereis corruptamente. E vos desviareis do caminho que vos tenho ordenado. Então, este mal vos alcançará nos últimos dias, porque fareis mal perante o Senhor, provocando a ira com as obras das vossas mãos. Então Moisés pronunciou integralmente as palavras desse cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. O cântico é para amanhã. Diante desse cenário que nós preparamos aqui, né? Ao ler a palavra de Deus e de sentir essa palpitação do coração, né? Diante da rebeldia, da dura serviço. E a gente olha para esse povo e fala: meu Deus, e o que ele está dizendo? Ele escreve toda essa lei. E ele fala para o povo ler diante de todo o povo. Ele fala para que seja ensinada essa palavra. Para que eles possam, né, se manter naquilo. E ele está falando assim: agora isso vai servir como testemunha, porque lá na frente, quando vocês desviarem, vocês vão ver que Deus já tinha dito. Está aqui a testemunha. Como é que está o nosso coração? Como é que está o nosso coração em obedecer aos mandamentos do Senhor? Sabe, não tem como nós obedecermos se nós não conhecermos. E muitas vezes a nossa vida tem sido assim, né? Tão superficial. Mas isso tem mudado, isso é coisa do passado, né? Para esse time oba aqui. Para esse time que tem investido da sua vida e tem priorizado a leitura das Escrituras Sagradas. De ler a Bíblia, não como um livro qualquer, mas como a palavra de Deus. É o que eu tenho falado, né, ao longo desse ano. Chega de livro devocional. Chega de versículos isolados sem contexto. Onde a gente lê um versículo para que o nosso dia vá bem. Que mané dia vá bem, gente. Nosso dia só vai bem na presença do Senhor, enquanto essa obra do Espírito Santo vai acontecendo dentro das nossas vidas num processo gradual de maturidade. De maturidade. Onde eu leio a palavra como um todo, onde eu encontro Cristo. Onde eu encontro Cristo em toda a Escritura. Chega, gente, de livro devocional. Isso é muito raso. Eu não posso ter um livro devocional. Claro que você pode ter. Claro. Mas ele não é a fonte da tua vida com o Senhor. Você pode ter quando assim, você estiver num momento pontual. Mas não é fazer um livro de devocional como o teu tempo de intimidade com o Senhor. Um livro devocional não vai gerar intimidade em você, não vai. O livro de devocional gerou em quem escreveu. Gostei dessa, hein? O livro de devocional gerou intimidade em quem escreveu aquele livro. Mas não vai gerar em você. Porque ele é superficial. É maravilhoso, né? Para você ter como acréscimo,
como algo a mais, mas não como a fonte. Tá? Então vamos fazer o nosso Oba. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos construindo o nosso próprio caderno de devocional a partir das nossas próprias experiências. Ó, como faz sentido, né? Eu estou construindo o meu livro devocional. É o meu livro devocional, é o meu Oba que está revelando a intimidade que eu tenho com o meu Deus. Porque eu estou fazendo o meu livro devocional. Então tá aqui, eu que estou lendo a palavra, eu estou mastigando essa palavra. E eu estou construindo as minhas experiências com o Senhor. Olha, gente, gostei dessa. Gostei. Então, vamos fazer então, né? O nosso de hoje. O nosso Oba gera intimidade. É isso aí, minha petuca. Então, a data de hoje, né? 21/3. Ai, que coisa mais linda. Leitura bíblica sensacional. Deuteronômio 30 e 31. Gente, amanhã vai ser o cântico, hein? Esse cântico que o Senhor falou para Moisés escrever. Não dá para perder, não. E a morte de Moisés. Eu falei, né? Já vou até anotar depois. Eu também quero anotar, Fran. Depois tem que voltar aqui para anotar, porque eu já nem não lembro mais. Mas o nosso Oba, eu falei sobre o livro devocional e o nosso Oba, a construção do nosso Oba que gera essa intimidade, né? Porque somos nós que estamos lendo e mastigando o texto e meditando no texto e refletindo no texto, né? Então vamos lá. A Bíblia diz em Deuteronômio 30 e 31. Palavra, eu coloquei aqui arrependimento, né? Nós vimos isso aqui no capítulo 30, arrependimento e restauração, obediência, e eu coloquei coragem, né? Que nós vimos aqui a coragem, né? Falada para o povo, falada para Moisés, falada para Josué, força e coragem. Então, e quarto, personagem. Eu coloquei Moisés e Josué, tá? Versículo. Eu coloquei aqui no meu. E o que eu faço aqui, né? É estimular você na construção do teu devocional, tá? A Tânia falou, a pastora Tânia. Livro devocional gera intimidade em quem escreveu, né, gente? Isso é muito maravilhoso, porque é isso. É isso que acontece. Então a gente vai surfar na onda dele, né? De quem escreveu. Amém por isso, é muito legal. Mas a gente precisa fazer o nosso, gerar a intimidade nossa, individual com o nosso Senhor. Então eu coloquei capítulo 30, versículo 6 aqui no meu. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da sua descendência para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma. Sexto, aplicação. Aplicação, né, diante disso que nós lemos hoje, então, eu gosto de frisar aqui que a aplicação diante disso que nós lemos, né, quais são os princípios que nós pegamos disso aqui, que nós entendemos com isso daqui, para as nossas vidas hoje. Então, eu coloquei assim, ó, a aplicação. Em suas orientações finais, Moisés chama o povo para a obediência. A obediência tem que estar aqui, né? E ensina que o Senhor, quem opera uma obra interna, mediante a sua graça, pelo circuncidar o coração, para então nos capacitar à obediência. Eu achei isso que nós falamos lá pelo capítulo 30 muito interessante. Por quê? Porque não tem como eu querer obedecer se eu não conheço. Não tem como. E Deus, Ele opera em nós essa obra de dentro para fora, o circuncidar o coração, o colocar em nós essa palavra de Deus que está perto de nós e não distante, porque é a obra do Espírito Santo.
E esse Espírito Santo, que é aquele que começa a obra em nós, é o que vai finalizá-la em Cristo Jesus, segundo Filipenses 1, versículo 6. Então é essa obra que o Espírito Santo vai fazer. E essa obra ela é um processo gradual nas nossas vidas. Olha isso. Então, é um processo gradual nas nossas vidas, que vai nos capacitar para obedecer. Ou seja, a minha vida, ela já não é mais guiada pela minha carne, mas é guiada pelo Espírito Santo, que atua em mim. Gente, isso é lindo demais. Isso é muito lindo. É uma coisa assim, tão profunda da gente entender. Porque tem gente que pensa assim, mas então, já que é a obra do Espírito, para que eu vou... vou falar uma coisa para vocês pra gente fechar aqui, chave de ouro. Tanta gente que fala assim, mas se a obra é tudo graça, se é tudo graça de Deus, para que eu vou obedecer? Melhor eu, se uma vez salvo, sempre salvo, para que eu vou obedecer? Para que eu vou? Eu vou curtir a minha vida mesmo. Eu vou pecar, eu vou satisfazer os meus desejos, já que Deus me perdoou e já que a salvação é mediante a graça, né? Quem pensa assim não é salvo. Entendeu? Entendeu, gente? Quem pensa assim, na verdade, nunca foi alcançado. Por quê? Porque quando você é alcançado, quando você é regenerado, nós vimos isso na nossa série de lives de discipulado. Eu quero ver se eu faço novamente a série de lives de discipulado, e eu falei sobre a regeneração. Quem nasce de novo não consegue, não vive mais com uma mente carnal, onde acha que pode. Não, gente, não tem prazer nisso mais. Então, o natural de quem nasceu de novo é viver uma vida que glorifica e exalta a Deus, que busca agradar a Deus. A minha mente foi transformada. O meu coração foi retirado do coração de pedra e foi colocado em mim um coração de carne. Meu coração foi circuncidado pela palavra. Minha mente, meu coração, as minhas inclinações. Não, gente. Eu não consigo pensar diferente, porque isso faz parte da minha nova natureza. Obedecer e encontrar o prazer e a plenitude em Deus. Na minha presença, há plenitude de alegria. A minha alegria não está mais nas coisas que o mundo me oferece, porque eu encontrei a verdadeira alegria em Deus e em satisfazê-lo, em glorificá-lo todos os dias da minha vida. O pecado agora é um tropeço na minha vida, mas não faz morada mais. Não faz morada mais. Não tem como. Não tem como eu querer achar que eu vou pro mundo, eu vou me divertir. Que isso, gente? Isso não passa nem de longe na mentalidade daquele que nasceu de novo. Então, quem diz isso, na verdade, nunca nasceu de novo. Nunca foi regenerado, nunca foi alcançado pela graça. E, por fim, a oração, que é a resposta que nós damos diante daquilo que foi revelado nas Escrituras. Então, diante dessa revelação, eu disse assim, para o Senhor, em oração, Senhor, que o meu coração e a minha mente estejam rendidos a obedecer a sua palavra, que a minha parte que me cabe na escolha seja sempre pela vida. Pela vida. E a vida eu só encontro na obediência da palavra, em viver o Cristo, em viver para Ele. Então eu gostei dessa parte final da oração. Eu coloquei assim:
que é a minha parte que me cabe, como nós vimos, escolha hoje, que é a minha parte que me cabe na escolha. Seja sempre pela vida. Pela vida. E a vida traz a obediência. Amém? Então que Deus abençoe. E amanhã estamos aqui às 8 horas, sendo que amanhã nós teremos a live às 8 horas da leitura bíblica do dia e na sequência teremos a live de devocional com arte, que vai ser a primeira do ano. Não dá para perder. Tá bom? Então, Deus abençoe.